Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast Chave. Esse é o nosso podcast onde a gente fala sobre carreira, sobre gestão de uma forma bem descomplicada. Aí lembrando, né, gente, que vocês podem participar, então entra lá no chat, manda suas perguntas, manda sugestões também, de repente, né, em algum desses episódios aí a gente vai abordar o tema que você sugeriu. E, como eu falei para vocês, a gente fala sobre carreira aqui também, e é o que é o tema de hoje aqui, a gente vai falar sobre carreira e sobre aposentadoria. Olha, é algo que me interessa bastante, né, esse tema aí desse podcast, e de repente vocês aí também, né, muitos de vocês aí se interessam, porque em algum momento da sua vida isso vai acontecer, você vai se aposentar. Então vamos saber, né, não existe acho uma receita de bolo, mas a gente pode ter algumas dicas aí. E então já mando um abraço aqui para os meus colegas que têm me deixado na mão ultimamente, viu? O professor Cláudio Hernandes, né, Cláudio? Não tem participado aqui dos podcasts, professor Eliseu também. Então fica aqui a Vanessa, mas eu adoro fazer isso aqui, então tá de boa, né? Tá de boa, como tem um outro podcast nosso aqui que vai dar boa, aí tô, né, plagiando aí, mas aqui é virada de chave, tá, gente? Então a gente sempre fala em todos os nossos episódios qual é a virada de chave. Hoje a gente vai saber em relação à carreira, existe virada de chave, em relação à aposentadoria, qual é a virada de chave? Fala, agora chegou o momento, né? Então vamos saber de tudo isso com uma pessoa que entende tudo, né, de carreira, que entende tudo de aposentadoria, vocês vão entender por quê. E ele é da área de RH, ele é psicólogo. Mas ele a gente fala agora aqui, né, que ele é administrólogo. Aliás, ele mesmo, né, se nominou como administrólogo, porque já trabalha aqui no curso com a gente já há alguns anos. Ele é meu colega, é meu amigo, professor Ademir Bueno. Seja muito bem-vindo, Ademir. Obrigado, Vanessa. É um prazer dividir esse espaço com você e bater esse papo sobre esse tema tão interessante, não é? Muito interessante, né, Ademir? Falar sobre carreira é muito interessante para quem está começando, para quem já está, de repente, no meio, um reposicionamento, né? De repente você está ali confortável, de repente fala, não, quero mudar, aí tem uma virada de chave, né? E tem que se recolocar no mercado de trabalho. E com tantas mudanças aí que tem acontecido, Ademir, de repente, não é nem que você é uma opção sua, mas de repente você precisa, né, se recolocar, se reposicionar e achar uma outra forma, né, se reinventar dentro da sua profissão. Então, a gente fala sobre isso aí também. E eu falo aqui, Ademir, comentei, né, que você é administrólogo, porque você está no curso já há alguns anos, eu não sei quantos anos ali que eu te convidei para tomar um café, desde então você não me abandonou mais, Vanessa, você adorou o café, você não me abandonou mais, Ademir. Estamos aí, acho que faz 8 anos, né? 8 anos, né? Então, e olha só, e agora o Ademir, a gente fala aqui de se reinventar, né? Então, como professor, ele foi se reinventando ao longo desses anos aqui também. Atualmente, ele é professor adjunto da modalidade telepresencial, né? Para quem ainda não conhece, a gente tem uma modalidade ou uma metodologia dentro da modalidade EAD, a gente tem a metodologia ao vivo telepresencial. E o professor Ademir é um professor adjunto, ou seja, durante as aulas a gente sempre tem 2 professores, um que é titular e o que é adjunto. O Ademir já está acompanhando desde o início, né? Então nós implantamos o ao vivo telepresencial e o Ademir foi o primeiro professor adjunto. E aí, né, claro, a gente vai desenvolvendo ali e compartilhando as boas práticas, então fica mais fácil, né, para os que estão chegando também, e assim os que estão chegando já vêm ajudando os que vão entrando, porque o curso cresce, né, muito, é um dos maiores, é o segundo maior curso, né, da instituição. Aqui eu estou falando do curso de administração, tá? E aí o professor Ademir, então, né, dentro como docente, ele teve que se reinventar, ele teve que fazer diferente. Como parte da minha carreira, né? E continua, né, Ademir? Não é assim, eu comecei lá como adjunto e agora eu estou bem tranquilo numa zona de conforto, até porque a gente já mudou um pouquinho da configuração que era inicial, lá no início. Mas eu estou querendo falar aqui, dando volta aqui, Ademir, para falar o seguinte, acredito eu,
que daqui a algum tempo, você vai fazer uma prova, Ademir, se você concordar, e a gente vai te dar um diploma de administrador por notório saber. O que você acha? Eu acho uma boa ideia, né, de ganhar o título. Eu trabalho nos cursos de administração desde o início da minha carreira como docente do ensino superior, há 20 e poucos anos, 22, 23 anos. Então, por isso que eu brinco que eu sou administrólogo, por conhecer todas as áreas, por conhecer a gestão de empresas no seu dia a dia, por conhecer quais são os desafios, e eu fui incorporando, né, essas práticas, eu fui acompanhando as mudanças na área de gestão. Então eu brinco com os alunos que, misturando o meu mestrado em sociologia, minha graduação em psicologia e os meus anos de atuação, eu sou um administrólogo por ter essa visão ampla, né, da gestão, essa visão do administrador, não sendo, né, o que me permite dar opiniões e ter uma visão de quem é da área de gestão de pessoas, mas que conhece esse dia a dia. E entre os assuntos que está, né, seja do administrador ou seja do psicólogo organizacional que atua dentro das empresas, discutir ou dar suporte ao desenvolvimento de carreira. E aí, os desafios são muito grandes, seja para o profissional, né, ou seja para a área de gestão de pessoas. Porque quando eu comecei há 20 e poucos anos, não a minha carreira eu já tenho, daqui a pouco faço 40 anos de carreira. Mas fala um pouquinho da sua carreira, Ademir, assim, como você começou, a gente já começou você se apresentando ali, né, falando um pouquinho de você, mas assim, como você começou a sua carreira, ou melhor, na vida profissional, né? Sim, e se foi aqui em Curitiba, se foi em Maringá. Olha só. Então, pessoa que não sabe, né? Não sabe os detalhes. Então, Vanessa, eu sou de Maringá, né? Fiz psicologia na UEM. Eu trabalhava, enquanto fazia psicologia, eu trabalhava no Bradesco, né? Uma grande instituição financeira. Trabalhei por 10 anos e no ano seguinte à minha formação, eu fui demitido. O meu gestor ficou mais constrangido em me demitir na época do que eu em ser demitido. E para mim foi a minha primeira virada de chave, né, nesse sentido. Porque se talvez eu não tivesse sido demitido naquela época, eu não teria ido atuar dentro da psicologia organizacional, dentro da área de gestão de pessoas. E aí eu comecei na área de treinamento, um trabalho que eu fazia em Maringá e que eu tinha possibilidade de fazer no Paraná todo. E eu conhecia Curitiba, e eu, quando conheci Curitiba, disse, um dia eu vou morar nessa cidade. Eu falei para mim, e isso ficou. A oportunidade surgiu, porque eu podia fazer esse trabalho em Maringá ou em Curitiba. E aí eu vim para Curitiba, isso 96, né? 2006, 2016, 2026, vai para 30 anos mais ou menos. Aqui eu atuei na área de gestão de pessoas, em recrutamento, seleção, treinamento, atuando em algumas consultorias. E também, em paralelo, eu fui buscar um dos meus sonhos de carreira, que era dar aula no ensino superior. Eu saí, quando eu falo em carreira e de escolhas, eu saí da faculdade sabendo que eu queria fazer duas coisas. Que eu queria dar aula no ensino superior e que eu queria fazer mestrado. Olha aí, já deu uma dica, né, Ademir? Eu acho que é bem importante, né? Se você não sabe ainda o que você quer fazer, mas pense, de repente, né? Pode ser que você mude, que não siga exatamente aquilo que você pensou, mas é bom a gente ter, isso chama-se planejamento, né? Você ter um direcionamento, você ter um norte, você ter, olha, o que eu quero ser, onde é que eu quero chegar? E como a Ademir falou, né? Eu quero morar, eu quero trabalhar em Curitiba, e isso se concretizou. Então a gente fala muito, né, Ademir, de aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente mentaliza, mas que você mentaliza, que você trabalha para isso e que você age, né? E aquilo de fato acaba acontecendo. Então eu acho que é importante a pessoa já saber também, né, o que ela quer, porque senão se não tem planejamento, qualquer coisa serve, né? Aquela frase do filme Alice no País das Maravilhas, né? Para onde você quer ir? Eu não sei. Então, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Se você se propuser alguns caminhos, você vai observar, mais ou menos quando você está para comprar carro. Né? Você passa na rua, você vê as cores daquele carro, você vê o desempenho, você vê quem está dirigindo, ou seja, quando você define alguma coisa, algum projeto, as coisas começam a se canalizar
naquela direção. Ou seja, você vai observar empresas, você vai ver matérias, você vai fazer leituras, você vai fazer conexões com pessoas que possam trazer para você a possibilidade de avançar no sentido que você desenhou, né? E nesse sentido, eu um dia estava lá fazendo seleção e cai na minha frente uma psicóloga para eu entrevistar, concorrendo a uma vaga de analista de RH que eu estava trabalhando, e na época ela fazia mestrado e à noite dava aula. Eu disse para ela, olha, quero fazer essas duas coisas que você faz hoje. Ela falou, olha que interessante, né? Então, quando eu souber de alguma oportunidade, eu vou te falar para você enviar o currículo. E deu uns 3 meses, ela ligou na consultoria que eu trabalhava e me passou o dado de uma faculdade que estava contratando. Fui lá, reelaborei, preparei meu currículo e fui lá levar. Me chamaram para uma aula, né, demonstrativa, fiz a aula, fui aprovado e o primeiro sonho, né, o primeiro projeto de carreira depois da faculdade estava sendo iniciado, não conquistado, né, porque conquista é diferente de início, né? Eu tive dificuldades, eu passava os meus sábados preparando aula, eu tinha insegurança, né? Então quando você escolhe um caminho novo, a insegurança faz parte, né? E você tem que ir subindo degrau por degrau. E aí virei professor do ensino universitário. E hoje, sem insegurança nenhuma, sem dor de barriga para ir para a sala de aula, porque já domina ali o processo, né? Ou ainda de vez em quando isso acontece, Ademir? Prof, eu acho que é mais ou menos, né? O seu palco, toda vez ele te pede emoção. Né? O seu palco te pede uma nova energia, o seu palco te pede conexão ou ligação com o seu público. Então eu não saio de casa para dar mais uma aula, eu não saio de casa para dar fazer mais uma palestra, eu não saio de casa para bater mais um papo. Não, eu me preocupei em vir para cá, eu me preocupei nos temas que eu ia trabalhar. Claro que não tem nada a ver com as sensações que eu tive há 20 e poucos anos, mas eu acho que esse friozinho na barriga, essa possibilidade do novo é que me estimula, é que me motiva a procurar, a continuar lendo, a continuar me formando para poder oferecer ao meu público, né, as pessoas com quem eu interajo na minha atuação, essa vibe, essa energia. Outra dica, né, Ademir? Então você tem que se preparar. Sim. Por mais que você domine o processo, falar, eu já tenho 20 anos de carreira, 30 anos, já está dominado. Não, a gente sempre tem que se preparar, porque sempre é uma audiência, é um público diferente, são esses jovens, né, com uma outra cabeça, né, com uma outra energia, com outro estilo de vida. Outra percepção, e né, outra de mundo. percepção, e você está interagindo com eles o tempo todo. Sim. Eu ia até perguntar, para a gente continuar nesse papo ali, né, se você não se arrependeu, né, de ter ido, ter trilhado esse caminho ali da docência, mas você já acabou respondendo que não, claro né, que não. porque se você sente ainda aquele friozinho na barriga, aquela coisa assim, eu vou entrar, é um palco, eu tenho que vir e dar o meu show, eu acho que isso é o que nos motiva, isso é que nos impulsiona a sempre tentar ou, né, fazer o melhor, ou pelo menos tentar fazer o melhor, sempre buscar o melhor, né? Claro que assim, ninguém é perfeito, né? Será que a Fernanda Montenegro nunca esqueceu uma fala do seu texto? Não é? Então não é, a gente é humano, então a gente comete erros às vezes, né, dando uma aula, preparando uma palestra, mas assim, a intenção é sempre de acertar, né? Então os grandes profissionais, eles têm esse intuito, sempre de buscar acertar, de fazer melhor, e é isso que são marcas que nós vamos deixando no decorrer da nossa carreira. As marcas da dedicação, do comprometimento, do interesse por com quem você fala, da disposição para o novo. Então você vai deixando marcas a partir dessa sua atuação, dessa sua dedicação e compromisso com o seu público. Isso é muito legal. Eu acho que em todas as carreiras, né, Ademir? A gente está falando aqui, né, da carreira de docentes e tal, mas em toda carreira você precisa disso, você precisa desse engajamento, você precisa dessa entrega. Porque senão você é aquele profissional mediano. Não é? Medíocre até. Medíocre, não queria falar essa palavra, mas
que não faz a diferença, Sim, não é, Ademir? sim. Então, isso é importante, é uma outra dica, né, para o pessoal, para os nossos alunos que estão aí. E alunos, tá, gente? Não é só falo de administração, porque eu coordeno o curso de administração, acho que a maioria de vocês me conhece. Mas também são os cursos ali de processos gerenciais da área de gestão, né? Sim. Gestão comercial. Os cursos da escola de negócios, Os cursos né? da escola, exatamente. Então, é voltado para todos os cursos ali da escola, da área de gestão. Então, essa dedicação, essa entrega, ou você estar sempre se capacitando. Nós não paramos de estudar, né, Ademir? Nunca. Então, eu falo assim, você ainda estuda? Eu falei, estudo. Sim, sim. Que quando eu parar, falar, eu sei tudo, aí é porque você não sabe nada mesmo, né? Esse E é convite, perigoso. Esse convite mesmo, né, veio de eu falar de carreira e aposentadoria, porque é o tema que eu me dediquei nesses últimos 2 anos estudando os processos de aposentadoria, as facilidades, as dificuldades, como, né, se preparar para esse momento. Ou seja, a gente continua no movimento de conhecer, de se aperfeiçoar, de se atualizar, de fazer de fato o seu melhor. E para isso a atualização é uma das bases, né? E aí seja professor, seja um analista financeiro, um assistente de marketing, um estagiário, né? E falando para os nossos alunos, isso é muito importante, né? Quem você quer ser, né? Que imagem você quer passar? Que marcas você quer deixar, né? E aí, independente do cargo, independente do seu tempo de experiência, independente do tamanho da sua empresa, em relação à carreira, eu sempre falo para os alunos o seguinte: nunca faça as coisas pela empresa que você trabalha, faça pela sua carreira. Esses 17 anos que eu estou no Uninter, todas as coisas eu fiz pela minha carreira. Por quê? Porque quando eu vou lá e faço alguma coisa com qualidade, aquilo primeiro é do Ademir, depois vende-se, entrega-se, volta-se para a empresa da qual você faz parte. Você está entregando aquilo para o qual você é remunerado, mas primeiro você tem que fazer para a sua carreira, para aquilo significar marcas, né, na sua carreira. E quando você faz isso, quando há esse comprometimento primeiro com você, e não é ser egoísta, nem ser arrogante, nem ser prepotente, é ser dono da sua trajetória, é ser dono dos caminhos que você quer trilhar. E claro que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, né? Todos passam por momentos difíceis na carreira, todos passam por gestores, por mercado em declínio, por reestruturações, por vendas, por compras. E se você estiver focado no seu objetivo, você continua construindo marcas que você vai levar por onde você passar. Então, na minha carreira, eu fui construindo essas marcas e isso reflete aonde eu estou naquele momento. No profissional que Exatamente. você é atualmente, né? Reconhecido, sim, respeitado profissionalmente, justamente por isso, né, Ademir? Por essa sua dedicação e por você pensar na sua carreira, né? E aí todo mundo quer o quê? Trabalhar com quem? Com profissionais competentes, com profissionais que entreguem resultado, né? Então a gente sempre fala isso e traz isso muito fortemente para os nossos alunos, né? Todas as organizações, elas buscam o quê? Resultado. Não quer saber se você é bonzinho, se você é simpático, se você é querido. Claro que isso faz parte. Conta também, né? Conta também. São as soft skills. A gente até vai falar um pouquinho sobre isso aqui também, eu pretendo. Acho que vai dar tempo. Deixa. Sobre as soft skills, né? Mas, assim, o principal é você ser competente, né? Você ter as hard skills é o primeiro passo, e aí, claro, que as soft skills, elas complementam, né, esse Sim. profissional. Ademir, e também você estava falando, né, de você se preparar, porque tem tantas mudanças, tem tantas pedras aí no caminho. O que eu vejo, e a gente está falando aí sobre carreira e mudança, o que eu vejo atualmente é essa pirâmide que está mudando, né, da população mundial, nem se fala, mas no Brasil, especificamente. Né, especificamente, onde nós tínhamos a base da pirâmide, aquele formato mesmo da pirâmide, né? Sim. E isso lá na década de 70, 80, daí em 90 ela já começou a dar uma movimentadinha, né? Sim. E agora ela está em formato de balão, ou seja, a gente tem praticamente 50% da população abaixo dos 50 anos, 50, 60 anos e 50%
com os 50 a mais. E isso muda em relação à carreira, porque as empresas precisam também lidar com essa faixa etária, que é importante, que tem experiência, mas que é diferente desse jovem que está sendo inserido ali no mercado de trabalho. Então, está trabalhando ali com várias gerações. É um desafio para o gestor, né? E também, quando a gente fala aí de aposentadoria, nova legislação, porque senão o sistema não vai suportar isso. Então, esse nosso papo aqui, falando de carreira e de aposentadoria, a gente traz, né, esse cenário para que você, como especialista, possa analisar. Claro. Essa é uma mudança significativa, né? O IBGE liberou, né, semana passada, os novos dados de idades dos brasileiros, e tem essa mudança que já se sabia, não se tinha em números exatos e agora se tem, né? Então nós temos crescido e vamos chegar em 2050 com um percentual ainda mais significativo de pessoas 60, 65 mais. Então, aonde estão os desafios para o profissional, né, que ele tem que pensar que aos 50, 60, 70 anos ele ainda tem que estar produtivo, porque, diferentemente do passado, o que acontecia na década de quem iniciava os seus trabalhos década de 70, 80, o que fazia? A pessoa entrava numa empresa para se aposentar. Ela entrava, ficava 10, 20, 30, 35 anos e se aposentava, ia para casa e curtia sua aposentadoria. Esse cenário, ele vem se alterando como o mundo e o mercado vem se alterando também, não é? Hoje, a realidade dos profissionais independente da idade que eu tenha, se eu estou começando, se eu estou na metade, ou se eu já avancei mais, não vamos ainda falar da aposentadoria, mas se eu já avancei mais, eu ainda preciso continuar conectado. Eu preciso continuar sabendo o que o mercado quer de um profissional da minha área, do meu nível. E eu tenho que ter flexibilidade para me adaptar a essa nova realidade, para me adaptar a essa nova forma de gestão, para me adaptar, como nós professores, né, no telepresencial, eu tive essa oportunidade de conviver de forma muito presente com a galera, né, de 20 anos, 20, 25, que é o perfil dos nossos alunos do tele. Ou seja, uma garotada, não é, diferente do que a gente tinha, talvez há 15 anos, 10 anos no Grupo Ninter, né, nos cursos tecnológicos, quando você foi lá coordenar, a gente tinha o perfil 30 a mais, né, os alunos que vinham buscar o curso o título de tecnólogo eram alunos 30 a mais, hoje é 20 mais, que vem buscar o curso, seja, né, o título de administrador ou outro. Então, houve uma mudança do mercado, houve uma mudança na configuração desses perfis, e aí vem o desafio para o administrador de fazer a gestão e para o profissional de se adaptar, porque uma hora ele vira para um lado, ele está trabalhando com um garoto, uma garota de 20 anos, e ele vira para o outro, ele está trabalhando com uma pessoa com 60 anos e ele tem 45. Então, essa flexibilidade, mais do que nunca, ela é importante, porque se não houver essa preparação, vai ter um choque, né, de cultura, de percepção, de valores, que vai impactar na produtividade, especialmente nos relacionamentos. Então, o desafio para nós profissionais é manter essa adaptabilidade, essa flexibilidade sempre como uma das nossas metas. Eu preciso continuar flexível, eu preciso continuar me adaptando. E aí, para o administrador, como que eu vou fazer a gestão do de 20, do de 45 e do de 60. Então eu tenho que entender as características de cada uma dessas gerações, né? As pessoas de diferentes períodos, né, da nossa história, e a partir disso ter práticas e políticas que valorizem a diversidade. Não é um dos tipos de diversidade. Isso que eu ia falar, da diversidade. Esse é um dos tipos, né, sim, de diversidade. Sim. Então, a gente está falando, né, dando dicas ali de carreira, de como você precisa se preparar para a sua carreira, para você trilhar ali, né, uma história bonita, como o Ademir aqui, e também como é que você, como gestor,
vai lidar com esse novo cenário. E não é um cenário do futuro, é o cenário que está aí, que ele está acontecendo. Ele é atual, ele é aqui e agora. E você, futuro gestor, precisa então saber, né, de como você vai atuar, qual vai ser o seu tipo de liderança dentro das organizações. E sempre priorizando o respeito, né, à diversidade. Então, a gente já começou a falar ali da diversidade. E aí, Ademir, como que a gente faz, né, e trabalha com essas soft skills e por que elas se tornaram tão importantes atualmente? Elas eram importantes, né? Mas tinham pessoas que, eu acho que pelos seus próprios valores, elas já atuavam dessa forma. Agora tem outras que para elas estão sendo tão difícil, mas ela precisa mudar, ela precisa pensar diferente. Sim. E entender que há essas diferenças, que as pessoas são diferentes e que elas precisam ser inseridas em determinados ambientes e não serem discriminadas por aquilo, porque essas pessoas trazem muitas coisas importantes, muitas coisas que são fundamentais, né, para a entrega de resultados daquela empresa. Sim. Então, esse gestor, ele precisa estar preparado. Então, não é só a hard skill que a gente falou lá no início, mas isso que a gente chama de soft. O soft, né, do inglês, que é da leveza e tal, a gente fala que de leve não tem nada de soft skills, porque são atitudes sociocomportamentais. Sim. E para você mudar, de repente, esse pessoal que está vindo, que a gente está falando dessa nova geração, ele já vem, ele já cresceu com isso. Ele já está preparado, né? Ele já está preparado. Mas os 40 mais, 50, 40, 60. 50, eu nem falo que é 40, 50, 60, ainda não, porque ele viveu numa outra realidade dentro das organizações. É isso mesmo, Ademir? Claro, Vanessa. Então, assim, cada profissional tem que ter esse compromisso, né, de ser mais respeitador, porque o respeito é a base, não é? Quando você respeita o outro pelo que ele é, independente, eu não gosto da cor do cabelo que fulano pinta. Ele pintou o seu cabelo ou o dele? Olha, eu não concordo ou discordo, né, com casamento homossexual. Você foi pedido em casamento por uma outra pessoa do mesmo sexo que você? Se não, toca a vida. Isso não te diz respeito. Então, diversidade é respeitar o outro na essência que o outro é. E só. Para por aí. Se você fizer esse exercício, mas eu aprendi, mas a escola me ensinou, mas a igreja, mais isso e mais aquilo. Você tem que fazer um F5, dar uma atualização na sua percepção, na flexibilização dos seus valores, porque você não consegue fugir. E felizmente no Brasil, né, a gente tem muita coisa para melhorar, mas tem muita coisa que já está colocada. Tem leis, né, que acabam punindo pessoas que têm comportamentos diferentes, que fogem à questão do respeito. Então, primeiro a gente tem que respeitar as pessoas, porque é um humano como a gente e ele tem a mesma liberdade que você para fazer escolhas. E algumas questões que a gente não vai entrar aqui não são nem questões de escolha, como a questão não é opção, né, sexual. A pessoa não optou, é orientação, né? Essa é uma diferença básica. Então a diversidade passa por isso. Primeiro, para eu aumentar a minha capacidade de respeitar o outro. Quando eu faço isso, eu vou trabalhar com gordo, com magro, com preto, com branco, com amarelo, com índio. Eu vou trabalhar com mulher, com trans, com deficiente, com qualquer tipo de pessoa, porque eu olho nele um humano. E a hora que eu olho e sei que ele é semelhante a mim, isso me basta para respeitá-lo. Então, acho que para a pessoa e para o profissional, a primeira coisa é essa, né, de você respeitar o outro. Depois, para o gestor, é promover políticas, né, de inclusão, de trabalhos para reforçar esses valores dentro da organização, seja na CIPAT, seja durante uma palestra, seja durante a liderança, dando bons exemplos da liderança para com seus liderados, não é? Então, assim, alguém fez um ato que não é correto com o colega de trabalho, vai deixar passar?
como uma brincadeirinha ou vai chamar no particular e dizer que aquele não é um comportamento adequado de acordo com os padrões daquela cultura empresarial? Eu acho que a gente está falando aqui também de ética, né? Sobre ética. Sim. É sobre isso, né, gente? É sobre ter ética, né, na sua gestão, é sobre ter ética em qualquer lugar, né, que você esteja. E aí, dentro das organizações, eu acho que para trazer essa ética como um valor fundamental, é que surge o compliance, não é? Sim, Porque sim. se a ética existisse, se todos trabalhassem, né, com ética, Não teria necessidade. por que o compliance? Sim, sim. E o compliance é uma fonte, né, para se respeitar aquilo que a empresa se propõe a fazer. É básico, né? Ela não está ali para punir, ela está só ali para fazer com que aquilo que ela definiu que é a sua essência seja cumprido por todas as instâncias, né? Então, o administrador, o contador, o tecnólogo em gestão de pessoas, em processos gerenciais, em marketing, seja lá do que for, o que é a sua missão? Fazer que a empresa cumpra primeiro, né, aquilo que ela se propõe e aquilo que é legal, não é? Então, dá para pegar isso até para questões simples, né, ou de dizeres numa comunicação formal, ou numa forma de tratamento, na hora da promoção de um colaborador. Veja, existem inúmeras possibilidades de se atuar respeitando e valorizando as pessoas dentro de uma organização. Não precisa revolucionar, só precisa agir no dia a dia, a partir das práticas, a partir das ações. Isso vai fazer a diferença no indivíduo, no grupo e na organização. Muito bom, Ademir. Isso mesmo, concordo com você. Você sabe disso, né? Sim, claro. E a gente trabalha muito, né, gente, ali com ODS, que tem Sim. tudo a ver, né, sobre essas boas práticas, sobre esse respeito à diversidade, enfim, todos os ODS ali. Agora a gente traz também o ESG, a gente está vendo aí nas organizações, né, o Environment Social Governance, né, que é o Sim. ESG, essa sigla ali. Inclusive tem uma nova legislação, acho que logo a Neide, não sei se ela está nos assistindo aqui, mas ela vem para conversar com os nossos alunos sobre essa nova legislação que as empresas de capital aberto agora precisam divulgar as suas práticas relacionadas ao ESG. Né? Então, muito importante, já fica a dica aí também, tá, para vocês. Ademir, mas vamos lá. Ao foco do nosso bate-papo aqui. Estou super curiosa para saber sobre a aposentadoria. Já falamos da carreira, né? De como você seguir, de como você crescer ali na sua carreira, assim que a gente fala, né? Vou crescer na minha carreira ali. Então, enfim, né, gente? Ser reconhecido, ser valorizado, em tudo aquilo que você investiu ao longo, né, dos anos ali, construindo ali a sua carreira. E aí chega um momento, ou não, que a pessoa fala, olha, eu quero me aposentar. E eu falo, tem alguns que não. As pessoas lá brincam, você não vai se aposentar? Eu falo, não, eu não quero ficar em casa. Aquele negócio de aposentadoria que você ainda pensa. Né? De ficar em casa, agora não vou fazer mais nada. Eu acho que é uma vida muito monótona. Sim. E aí eu não sei se isso também é uma tendência das pessoas quererem trabalhar mais e estarem com os outros, estarem com os jovens, né? Ou não, né? As pessoas já veem essa aposentadoria como, meu objetivo é esse, eu quero trabalhar tantos anos, me aposentar e, né, não fazer nada. O fazer nada talvez seja o menos indicado, porque hoje nós gastamos com o nosso trabalho no mínimo 9 horas do nosso dia, no mínimo, não é? Nós que trabalhamos ainda em períodos distintos da maioria, que trabalhamos tarde, noite em geral, né? Às vezes ainda fazemos alguma coisa de manhã, trocamos um período para a realização de uma atividade, de uma gravação de aula. Mas assim, as pessoas dedicam um terço, um pouco mais de um terço da sua existência ao trabalho. Precisa ser até o último momento da sua existência? Eu acho que não.
eu como pessoa e como profissional, eu costumo dizer que eu quero ser tipo aquele cachorro velho. Uma hora eu tô longe disso, mas assim, eu quero ficar num canto. Aí sim é ficar sem fazer nada. Mas até esse momento chegar, eu quero estar em atividade. Não necessariamente trabalhando formalmente 8, 10 horas por dia. Pensar em se aposentar é algo que tem que estar na cabeça do estagiário, na cabeça do assistente, na cabeça do analista, do gerente, do coordenador, do diretor, do CEO. Por quê? Um dia ou você vai querer parar, ou você vai precisar parar. E as pessoas, quando tem 20, quando tem 30, às vezes quando tem 40, quando tem 50, ainda não se tocaram disso, né? Que o momento é você querer, e aí você... E a virada de chave, e é disso que eu quero falar na sequência, é o planejamento. A virada de chave de uma vida de trabalho para uma vida de trabalho aposentado é o planejamento. Isso que eu queria falar, sobre o trabalho do aposentado. Sim. Você pode se aposentar e continuar trabalhando, Claro. Isso eu estou falando, Do em uma organização. formal, né? Formal. Formal, Então CLT. fala um pouquinho sobre isso. Sim, todos os trabalhadores, né, atendidos os critérios do INSS, podem se aposentar e seguem trabalhando. Né, dentro das suas organizações não muda nada, né? Muda essas questões de descontos e coisas do gênero, mas aí vai depender da classe, da categoria, se e tem que ver também se não é funcionário público, que existem legislações específicas. Mas para o CLT, empregado de empresa privada, você pode a qualquer época que você tiver esse direito já adquirido pelo INSS fazer o seu pedido, ser aposentado e na sequência, ou no contínuo, permanecer trabalhando. Não tem nenhum impedimento legal. Então você pode, como parte do seu planejamento, aposentar-se e seguir trabalhando. Outra parte do seu planejamento pode ser, eu vou trabalhar até os 65, ou eu vou trabalhar até os 70, até os 60, até os 55, não sei, cada um desenha, né, até os 75, não sei, né, nós temos o professor Moser, né, que é o nosso decano, né, que tem 90 anos e continua trabalhando, Exato. 90 ou 90 e poucos já, não é? 90 então anos, veja, né? no planejamento de vida dele estava permanecer trabalhando mesmo estando com 90 anos. Mas isso é um absurdo, a pessoa devia parar, dar lugar para os mais jovens, a pessoa já não... É um planejamento da pessoa. Então, a aposentadoria é um planejamento que cada trabalhador tem que fazer, independente se ele é CLT, se ele é prestador de serviços, se ele é empresário, se ele trabalha numa instituição pública. Por quê? Como eu disse, duas coisas. Isso vai mudando. Aos 20 você fala, não, eu vou trabalhar até morrer. Aos 30, aos 40, 50, aos 60. Só que uma hora você pode falar, e se eu tivesse uma rotina diferente? Se eu pudesse usar essas 8 horas para trabalhar em projetos pessoais e projetos profissionais? Se recolocar, se reinventar. Se reinventar. E isso não tem idade. E isso não tem nada desenhado para cada pessoa, né? Então, pensar em aposentar-se um dia é necessário para todos os profissionais. Porque senão, quando você chegar aos 50, aos 60, e você está lá numa empresa, como nós fazemos parte de uma, né? E há uma demissão, há uma reestruturação. E aí você fala assim, e meu salário? Agora, como que eu vou me virar com ele? Né? Será que eu vou continuar mantendo o meu padrão e minha qualidade de vida? Sem planejamento, nenhuma aposentadoria hoje no Brasil, nem de funcionário público. Porque quem entra hoje segue as regras e teto do INSS. Né? O cara pode ter lá um salário, né, no serviço público de 15 mil, que a hora que ele, se não tiver uma aposentadoria complementar, ele vai receber 7 mil, que é o teto, 7 mil e pouco, que é o teto do INSS. Então veja, o planejamento vai para manter a sua qualidade de vida, vai para manter o seu padrão de contas. Eu costumo dizer que quem não é rico não tem padrão de vida, tem padrão de contas. Quanto você gasta no seu final de semana, né? O seu carro ou a sua viagem de final de ano ou de meio de ano é de quanto? Isso é padrão de conta, não é padrão de vida.
Padrão de vida tem quem lá pode escolher o que fazer, quando fazer, do jeito que quiser. Então, o planejamento é o ponto de partida que pode ser em qualquer época. E isso quer dizer que quando ele começa ali na sua carreira e tal, ele já tem que pensar, né, e pensar nessa aposentadoria e fazendo esse planejamento para ter essa aposentadoria complementar. Isso como é uma dica importante, fonte hein? de renda complementar, como uma fonte de renda se algum imprevisto acontecer, seja de saúde ou mesmo de desligamento, como uma fonte para ele iniciar um novo projeto, como uma fonte de renda complementar para as coisas que ele quer fazer depois que tiver mais tempo. Olha, não, eu quero continuar trabalhando mais, eu quero trabalhar menos, e eu quero viajar mais, ou eu quero ir morar na praia, eu quero ir morar na chácara, ou eu quero mudar para uma casa, ou eu quero mudar para um apartamento, ou eu quero mudar para o interior. Ou seja, o planejamento é que vai guiar a pessoa. E o que eu percebo, né, desse tema que eu tenho estudado nesses últimos 2 anos, é que as pessoas não se preocupam com a sua aposentadoria. E na psicologia tem um termo, né, um dos mecanismos de defesa que a gente usa, que é a negação. Então, quando alguma coisa pode te incomodar ou te fazer mal, você nega. E as pessoas negam a si mesmas, né, que elas precisem ou queiram um dia se aposentar. Então, elas vão levando, elas vão tocando o barco. Então, o planejamento, o refletir sobre isso, o conversar com o esposo, companheiro, companheira, com a sua família de uma forma geral sobre isso, é relevante. Por que é um tema tabu, né, a aposentadoria? Não tem que ser. Por que as pessoas têm preconceito com quem se aposenta? Também a diversidade tem que estar presente. Por que as pessoas ignoram ou acham que não é necessário a pessoa pensar numa fonte de renda para os 50, 60, 70, 80 mais, que é para onde nós estamos caminhando, né? Então, esse planejamento é para levar essas coisas juntas com você e não contar com a sorte. Né? Ah, mas lá na frente eu penso, não, eu vou trabalhar até morrer. Né? Mas será que você vai morrer no dia seguinte que você sair da empresa na sexta, vai morrer no sábado com 75, com 90? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Será que você vai ter uma morte? Veja, não são temas, eu não trabalho com mecanismo de defesa e negação, por isso que eu vou tocar nesses assuntos, né? A morte, né, ou a invalidez, ou os problemas de saúde, pode te impedir de fazer o que você faz hoje profissionalmente. Se você não pensar nessa situação, você vai colher os frutos desse mal ou desse não planejamento. Então, planejar a aposentadoria é um dever, como ele planejou a carreira, ele tem que planejar a sequência dessa carreira, que é a aposentadoria, que pode ser uma aposentadoria parcial, que pode ser uma aposentadoria total, que pode ser um reinventar-se, que pode ser um redirecionar-se para alguma outra coisa. Mas não dá para hoje você estar lá trabalhando como prestador de serviço, como PJ de uma empresa, e amanhã você fala assim, não, agora eu vou me mudar para o interior, eu vou me mudar para minha casa da chácara, tudo vai ficar do jeito que está. Não ficará. Então, não se negar a pensar, refletir e mais que isso, agir para que esse momento, quando você decidir que o momento, você esteja preparado para ele. Isso é bem importante, né, Ademir? Esse planejamento aí, Sim, esse pensar. É um podcast aqui reflexivo, viu? Essa era uma das né, propostas, gente? né, gente? A gente faz perguntas, né? Dizem, né, que nós, né, temos essa característica que é de fazer perguntas e é a reflexão que vai nos levar à ação, né? E quem planejar e quem pensar vai ter mais tranquilidade e mais paz lá no futuro. Lá na frente, né? E quem contar com a sorte pode tê-la. E se não... Sinto muito, né? Sim. Em Ademir, e as pessoas também comentam muito, né, com a nova legislação, fala, puxa, eu tinha me programado para me aposentar e agora eu vou ter que trabalhar mais. E isso é uma coisa assim que não veio agora, né, uma reforma que é ponto final. Isso tende a mudar aí ao longo dos anos, né?
Até porque a gente está vendo que esse cenário está mudando, Sim, né? sim. Então, senão não é possível, não suporta, né, essa quantidade, digamos assim, Sim. de aposentados, Sim. né? É o que aconteceu na França, né? Então, é um quebra-quebra, o povo indo para a rua. Vai lá protestar, né? Exatamente, mas é uma coisa que está aí, que está posta. E como que foi, né? Você que trabalha, eu sei que você Sim. desenvolve, né? Eu tenho um projeto projeto voltado à para questão da aposentadoria. preparação para aposentadoria fora a minha atuação profissional na área da docência. E como você começou? Quando você começou esse projeto, você teve que adaptar a essa nova reforma? Com certeza. É? Porque assim, a partir de 2019, né, com a votação da reforma, houveram grandes mudanças, né? No Brasil tinha uma idade mínima que era muito baixa, 48 para as mulheres, 53 para os homens, claro, com o devido tempo de contribuição que se exigia, e passou para 60, agora no momento está com 62,5 a mulher e 65 homem. E isso já virou regra, você faça cara feia, com choro ou ranger de dentes, a lei já está sendo aplicada. Então essa foi a reforma de 2019, que tem já teve essa aplicação e já está tendo efeito. Então tinha pessoas que estavam para se aposentar e tiveram que pagar um pedágio, né? Ou seja, se faltasse 2 anos, teve que trabalhar mais um, né, para atender e poder seguir essa regra antiga. Ainda está valendo, né, que não o podcast, a gente não vai discutir esses detalhes, mas é para falar das reformas, que a gente teve essa que foi significativa em anos, mas que nos próximos 20 anos talvez terá mais uma ou duas. E talvez de 65, talvez passe para 68, passe para 70, né, de mulheres, de 62,5 para 65, 67. Por quê? Porque, como você mesmo disse, né, nós estamos em forma de balão, né? A base da pirâmide já foi uma pirâmide, né? Ou seja, você tinha Agora uma vai ser uma base... invertida, você acha? Exatamente, vai ficar isso, né? Você vai ter na base, né, pessoas 65 mais e da metade para cima aqueles que sustentam o sistema previdenciário público, não é? Então, com essas mudanças, as dificuldades, o tempo, ele vai ser aumentado, né? Então, se preparar, primeiro para não depender só disso, porque eu falei que o teto é 7.500, 7 mil e poucos reais, né? O teto do INSS, mas ninguém que se aposenta pelo INSS se aposenta com teto. Porque existe uma fórmula, existe tempo de contribuição, esses novos fatores, ainda assim que eles pegam, né, a média dos seus salários, ninguém começa uma carreira ganhando 7 mil e pouco. Então, né, vai fazer a média e ninguém vai pegar o teto. Então, se você tiver um padrão de vida de 7 mil reais, se você se aposentar, em média hoje, se pega 60% desse valor. Olha, gente, que dica importante, né? Porque se de repente você está pensando assim, puxa, eu vou me aposentar com teto e, digamos aqui nesse exemplo, né, 7 mil reais, e de repente você chega lá é 4. Exatamente. E aí, o que você vai fazer? Você fala, e agora? O que eu vou fazer? Pensei em parar e agora aproveitar a vida, né? Entre aspas, porque a gente fala aproveitar a vida, porque para mim aproveitar a vida são todos os dias. Você precisa parar de trabalhar para aproveitar a vida, né, gente? É o aqui e agora, né? Estar vivo, né? Estar vivo, né? Estar batendo esse papo aqui. Isso é o motivador, é o que nos faz caminhar e seguir. Então é isso, né? As pessoas não podem perder de vista porque elas se negam a conhecer quais foram as mudanças, elas não se interessam em saber quais são as regras, elas não se preocupam em pensar quanto custa um plano de saúde para uma pessoa 65 mais, elas não se preocupam em fazer um orçamento doméstico hoje que ela está no ápice da carreira dela, né? Eu vejo, né, e convivendo com pessoas, às vezes as pessoas falam, porque eu comprei isso, porque eu gastei naquilo, porque eu fiz aquilo. A minha vontade era parar pensando na aposentadoria e perguntar, quanto você poupou esse mês? Porque se você não tiver esse planejamento, claro que sempre há tempo. Tem uma amiga minha que diz, antes tarde do que mais tarde. Né? Então, quanto mais tarde você deixar esse mecanismo de defesa, deixar a negação de lado, encarar
de frente, tete a tete, o seu futuro e o que vem pela frente, né? Você vai ter limitações de exposição física, limitações... E veja, não é uma visão pessimista. Eu estou falando de estudos. Uma pessoa de 75 anos e uma de 55 não estão dispostas a fazer as mesmas coisas pelo mesmo tempo, né, quando se trata de trabalho. Tá? Nós estamos falando de um corpo que até um século atrás vivia-se 40 anos, hoje a gente está nos 76, mais ou menos, que é a média do brasileiro. Ou seja, eu estou falando da média, né? Então, para você chegar na média do brasileiro, você tem que pensar nesses fatores. Quanto vai custar um plano de saúde? Quanto vai custar uma casa de repouso, por exemplo? Né? Tem gente que é sozinho, que não tem filho, e contar com filho é sempre uma faca de dois gumes. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Exatamente. Não é? Então, são esses fatores que a pessoa tem que encarar de frente. Falar de aposentadoria e encarar de frente o seu futuro. E aí, assim, sentar, se for um casal, sentar e planejar juntos os próximos 10, os próximos 20, os próximos 30 anos, sabendo que dentro desse período algumas coisas acontecerão. Mas tendo flexibilidade, tendo planejamento, você vai conseguir se sair. Agora, eu vou contar com a sorte. Parabéns, me conta depois lá na frente. Mas eu te aconselharia a não contar com a sorte e sim partir para um planejamento de como você quer viver o resto dos seus dias. Mesmo que você tenha 20 anos. Lembre-se, né, quando essa galera, eles olham para a gente da casa dos 50 mais, 60 mais, eles acham que a gente não serve para muita coisa. E nós ainda damos muito balão, né? Fazemos muita coisa nessa galera de 20, 30 anos. Então, assim, não subestime e pense que chegar aqui vai ser um privilégio. E chegar bem, um segundo privilégio. E chegar tendo planejado, a grande sacada. Isso aí, Ademir. Nossa, que legal. Quantas dicas importantes, né? Quantas viradas de chave aí para a gente fazer, né? E eu me incluo aqui também, para você pensar, repensar aí sobre esse seu planejamento. Mas, Ademir, agora conta para a gente rapidinho como que é, né? Se as pessoas lá começaram a ficar curiosas, acredito que sim. A gente não está acompanhando o chat aqui, tá, gente? Porque o nosso bate-papo está tão gostoso aqui. E a gente nem está acompanhando o chat, mas depois a gente responde, né? Sim. E aí eu queria saber, assim, as pessoas, né? Eu quero saber, ter assim, uma noção, né? Qual vai ser o valor ali da minha aposentadoria? Existe algum projeto, algum mecanismo, alguma ferramenta que ela possa utilizar para ela saber, para ela ter pelo menos uma ideia? Sim, existe o portal Meu INSS, né? Coloque no Google, vá lá, faça o seu cadastro, com 20, 30, 40, 50 anos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que talvez você não vai se aposentar como CLT. Porque o CLT, ele está em redução, embora o Brasil esteja com o menor índice de desemprego desde 2015, isso não significa que a maior parte das empresas continuem contratando, também cresceu o número de CLT, nós estamos com 99 milhões de pessoas CLTs, mas não conte só com o INSS, faça um planejamento, entre eles a sua aposentadoria pelo INSS, mas pense em fonte de renda, pense nos seus custos de vida, pense na qualidade de vida que você vai querer ter quando chegar aos seus 60, 70, 80 anos. Então, eu acho que a primeira ferramenta é essa, mas não pensar só a CLT, porque pode que não tem ser... tem muitos também na informalidade. Sim, os consultores, né? Os PJs, os prestadores de serviço de uma forma geral. Então, as empresas também migraram na forma de contratação. Então, independente de qual seja o seu vínculo, o planejamento ele tem que dar conta de pensar nesse futuro. Isso aí, Ademir. E aí, tem mais alguma coisa, mais alguma dica que você queira dar? Olha, eu acho que do planejamento, né, a essência é estar atento, é preocupar-se e assim, não é ficar ansioso. Talvez essa seja a outra. Você veio para o nosso podcast, ouviu-nos, assim, não crie ansiedade em relação a isso. Crie ações.
crie o seu planejamento, mas não precisa ficar ansioso, não precisa deixar de dormir por isso. O que você não pode é chegar lá, dormir mais 30 anos, aí acordar e falar assim, agora eu tô com 60 e eu quero me aposentar daqui 15 anos e você não tem nem eira nem beira, né? Que se procurar lá no termo, né, e conhecer a base, né, do eira nem beira é posses, né? Então, assim, pense, né, planeje, se dê o trabalho e o luxo, porque é um luxo fazer um planejamento de aposentadoria. Quando você começou, Ademir? Agora aqui, vamos lá. Vanessa, as curiosidades, agora já que é um bate-papo, né? Mas assim, você começou assim, com 20 anos a pensar nisso? Não, eu sempre achei e eu quero e eu estou desenhando isso para um dia fazer menos do que eu faço hoje em questão de quantidade de horas, tá? Mas assim, eu planejo de fato a minha aposentadoria há uns 10 anos. Os últimos 5 anos eu acompanhei legislação, eu tive práticas e ações que me levaram a chegar no momento que eu estou até seguro de falar sobre o tema, não mais defensivo, não mais deixando ou esquecendo esse tema como parte integrante da minha carreira. Né, de repente a nossa audiência pode falar, mas ele é psicólogo, de repente foi fácil ter esses insights. Mas não é, né, Ademir? Eu acho que não é por ser psicólogo, independentemente da carreira, você tem que se preocupar com isso, você tem que buscar conhecimento. Então, você tem que procurar, né, de que forma eu vou fazer esse meu planejamento, qual é a minha realidade atualmente, né? E colocar isso, pegar um lápis, um papel e colocar isso, porque às vezes na cabeça passam muitas coisas, você acha que é algo, né, um valor lá específico, mas não é bem isso. Então a melhor coisa é o velho lápis e papel, ou um arquivo eletrônico, uma planilha Excel, né? Que a gente ensina em administração, uma planilha 5W e 2Hs, né? Para o seu planejamento primeiro financeiro, né? Que o planejamento passa pelo financeiro. Então essa é outra dica, né, que eu disse, as pessoas precisam acordar e tomar conta que se elas não administrarem bem suas finanças, elas não vão ter sucesso. E não é no projeto de aposentadoria, é em nenhum projeto. Então acho que essa também é uma dica. Abra esse arquivo, pegue o seu caderno, pegue o seu lápis, sente e comece primeiro fazendo o planejamento financeiro e depois o planejamento da sua carreira. Exatamente. E da sua aposentadoria. E essas ferramentas você aprende aí no seu curso, né? Você que é nosso aluno aí em administração, nossos alunos aí em gestão comercial, processos gerenciais. Ou se não é nosso aluno ainda, venha para cá, venha ser nosso aluno aqui. Então, essas ferramentas que o professor acabou de falar aqui você vai ter esse domínio, vai aprender sobre soft skills, vai aprender sobre vários assuntos, né, Ademir? Sobre vários temas relacionados à gestão, não só nos cursos, mas aqui no nosso podcast também. Como eu falei para vocês, é uma gestão descomplicada. Podemos finalizar esse nosso bate-papo aqui, Ademir? Claro, o que você acha? Né? Daria para a gente continuar conversando? Se abrisse o celular aqui no nosso chat, então a gente iria longe, né? Fica o resto da tarde aqui. Mas então, pessoal, eu acho que a gente já pode finalizar por aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Nessa tarde maravilhosa, né? Pelo menos assim, o solzinho está dando as caras, assim, né? Meio tímido. Mas pelo menos chegou ali para dar um oi para a gente, não sei quanto tempo vai durar, né, Ademir? Sim, vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Então foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Mande, né, as sugestões aí do que você quer que a gente fale aqui. Se quiser também que o Ademir venha conversar um pouquinho mais aí sobre esses temas, né, de carreira e de aposentadoria, também manda lá no nosso chat que a gente bate um papo aqui com o Ademir, chama ele para um cafezinho, ele já aceita. Ademir, quer dar um tchau pro pessoal? Galera, prazer estar aqui, um prazer discutir esse tema, né, carreira e aposentadoria, e fico à disposição de vocês nas minhas redes sociais, ademir.bueno, né, pra gente poder seguir com esse bate-papo. Isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.